Boa noite, Renato. Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu apresentar você rapidamente aqui para a turma. Eu já adiantei um pouquinho aí da sua palestra, já falei da aplicação que você vai passar. É, bom, primeiramente, obrigado, viu, Renato, por atender tão rapidamente assim a demanda e no jeito que a gente está hoje, tem que chamar em cima da hora mesmo, porque se deixar passar um mês, a inteligência artificial já atropelou a gente já Já fica, mudou tudo, já mudou já tudo. mudou tudo, né? O Renato, eu vou deixar ele se apresentar, mas rapidamente, o Renato é responsável na Zendesk. A Zendesk, como eu mostrei para vocês, é uma das maiores fornecedoras de CRM do e com destaque aí interessantíssimo. Isso aí eu, inclusive, comentei na aula passada, eu não sabia. E recentemente eu abri um serviço de consultoria aí que eu contei com a prestação de serviço da Zendesk. Eles são nada mais, menos do que os detentores de mais de 50% do fluxo de mensagens do WhatsApp API do mundo. Tá? Então, o maior parceiro do WhatsApp mundialmente é a Zendesk. Daí já dá para imaginar a eficiência que eles têm em todo o tratamento de canais. O canal WhatsApp, não, não digo que seja o principal canal que eles atendem diversos canais, tem um sistema de omnichannel sensacional, e vou deixar o Renato falar aqui agora, o tema dele é CRM e inteligência artificial. A bola está Legal, contigo, tá, Renato? Obrigado. perfeito. Eu que agradeço, Marcos. Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela, acho que até para poder guiar todo mundo aí. Eu montei uma breve apresentação para falar um pouquinho, né, da Zendesk também, né, e de inteligência artificial. Mas antes, deixa eu aproveitar para me apresentar para todos. Então, como o Marcos comentou, eu trabalho hoje aqui na Zendesk Brasil como líder da área de consultoria, soluções e inovação. A Zendesk, sendo uma empresa renomada, já estou na Zendesk há praticamente quase 5 anos, já estou aqui dentro da Zendesk, 4 anos e meio, mas venho de um background de CRM muito forte. Então, já estou trabalhando nesse mercado de CRM, de Customer Experience, de inovação há mais de 10 anos, né? Novamente, hoje estou aqui como líder da Zendesk e fico muito honrado de poder participar aqui desse Masterclass, poder compartilhar um pouquinho, não só do que eu tenho estudado, do que eu tenho visto de inteligência artificial direcionada, né, para esses canais, né, para esses públicos, né, Customer Experience, CRM, mas também trazer um pouquinho do que a própria Zendesk vem trazendo de inovação nessa área, né, que vem se falando muito nesses últimos anos. Então, a ideia aqui com vocês é passar uma breve apresentação sobre a Zendesk, que vai ser bem curto mesmo, para vocês mais conhecerem um pouquinho do que a gente faz, tá? Falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Então, eu separei aqui alguns números, algumas pesquisas. O Marcos até estava brincando comigo mais cedo e falou: opa, alguns desses números eu já passei para os alunos, então eu vou ser um pouco mais rápido, tá? Nessa parte desses indicadores, que eu imagino que vocês já tiveram bastante aula e bastante informação relacionada a isso, tá? E, por último, eu quero trazer um pouquinho mais detalhado sobre as inovações e os exemplos de uso de inteligência artificial para CX e para CRM, tá? No final, separei um espaço para dúvidas, então fiquem à vontade aí para escrever as dúvidas no chat conforme eu for fazendo a apresentação, depois a gente pode ler todas as dúvidas, tá? Não tem problema nenhum, ou anota aí no caderninho, hoje em dia todo mundo provavelmente já deve estar em casa, né, pelo horário, então anota aí no caderninho e no final eu abro para perguntas aí para a gente poder falar um pouquinho melhor, tá bom? Ah, bom, gente, sobre a Zendesk, tá? O Marcos falou muito bem, né? A Zendesk hoje ela é líder global de software de atendimento ao cliente, então a gente entrega para o mercado um software totalmente omnichannel que permite a criação
Opa, apareceu uma mensagem aqui, desculpa para eu poder admitir a pessoa. Acho que é alguém que está controlando isso, Eu né? estou controlando, pode ficar tranquilo. Perfeito, maravilha. Então, a Zendesk, ela permite, através da nossa plataforma, você criar conexões significativas de uma forma omnichannel, você, como empresa, prestar um serviço diferenciado, mas, ao mesmo tempo, que escale, né? Esse é um grande desafio, né, das empresas que prestam atendimento ao cliente. Como que eu posso encantar o meu cliente, mas, ao mesmo tempo, escalar, né? Então, você vai poder ler aí inúmeros artigos e papers relacionados a isso, e a Zendesk entrega um ferramental que permite isso, e no final do dia, gerando agilidade e produtividade para a operação de atendimento, né? Fazendo com que você possa entregar um atendimento personalizado, flexível e com qualidade. Rapidamente, tá? Esse vai ser o último slide que eu vou falar da Zendesk. Então, eu já comentei que a Zendesk é um mini-channel, então, realmente, o que o Marcos comentou é fato. Nós somos hoje o maior parceiro global de WhatsApp, né, da Meta, no caso. Nós temos hoje o maior volume que a Meta se comunica com os clientes através da plataforma da Zendesk, tá? Mas não somos apenas WhatsApp, nós integramos com os mais variados canais, então realmente é um mini-channel, e alguns canais que a gente eventualmente não está conectado de forma nativa, a gente tem a plataforma da Zendesk permitindo se conectar com qualquer um desses canais. Então, vou dar exemplo, né? Cresceu muito no Brasil aqui consumidor.gov. Então, a gente já tem uma integração pronta para o consumidor.gov na nossa marketplace. Então, isso tudo facilita muito as empresas a adoção da ferramenta, a conexão com os seus clientes, a todas essas interações, tá? Essas conversas com os clientes, apesar da gente falar muito em escalabilidade, falar muito em evolução, a gente entende a importância de você ter uma conversa totalmente personalizada, e é o que a gente permite você fazer com o cliente de vocês. No final do dia, é muito importante, né, para as empresas também poder analisar tudo o que está acontecendo com a sua operação. Então, você poder gerar analítico, insight, informação, isso tudo faz parte do nosso DNA. Então, isso tudo está dentro da plataforma da Zendesk, com um grande diferencial: o seu cliente fica no centro. Acho que esse é o grande fator da Zendesk. É uma empresa focada em customer service, em customer experience, onde a gente coloca o cliente no centro e entrega tudo para beneficiar a vida do cliente, tá? Tenho certeza que muitos de vocês, em atendimentos, né, em empresas que vocês já passaram, já usaram o serviço da Zendesk por trás, mesmo sem saber, né? Contar alguns cases públicos que a gente tem Magazine Luiza, iFood, e assim por diante. Então, são dois grandes cases que a gente tem no mercado que hoje são vistos como, né, muito bons cases de Customer Experience. Mas vamos falar de inteligência artificial, né? Um pouco do assunto do que a gente tem aqui para a nossa aula de hoje, para o nosso bate-papo. Para começar, eu queria trazer alguns indicadores. Imagino, novamente, que alguns deles vão ser repetitivos pelo que vocês já viram, né? Mas o primeiro indicador é de um relatório que eu estava lendo recentemente, que fala bastante sobre inteligência artificial. E esse indicador aqui da esquerda, ele está trazendo um pouquinho da evolução do investimento de inteligência artificial, né? Então, é notório que 2013 para cá cresceu de uma forma exponencial. Então, saiu de 14 bilhões de dólares em 2013 para mais de 276 bilhões de dólares em 2021, tá? Apesar do crescimento exponencial e do crescimento significativo, eu queria destacar um ponto, que no último ano dessa pesquisa, de 2021 para 2022, houve uma redução, né, de inteligência artificial. E pelas pesquisas que eu fiz, eu notei que isso foi muito atrelado à necessidade das empresas de se adequarem ao novo ambiente que estão vivendo. Ou seja, em 2022 começou a ter um ano mais difícil, um ano de recessão em alguns lugares, e as empresas reduziram o investimento. Eu imagino que nesse ano isso deve, de alguma forma, aumentar. Todo mundo está falando de ChatGPT, todo mundo está testando, todo mundo está querendo usar. Então, eu imagino que isso tem uma tendência de seguir essa evolução, tá? Mas isso que eu comentei das empresas, né, reduzirem eventualmente o investimento, talvez por causa disso, para poderem se adequar a um novo modelo, é uma percepção talvez errada. Por quê? A adoção de inteligência artificial tem ajudado muitas empresas. Então, nesse gráfico da direita, eu trago um pouquinho, só como destaque, né? A gente está falando de área de operações de atendimento, né, de serviços.
ela conseguiu, né, em muitos casos, ela foi percebida pelos clientes, que em 45% dessas pessoas responderam que perceberam uma redução de custo, né? Em alguns casos, de uma forma bem notória, em mais de 20% de redução de custo pelo uso de inteligência artificial. Em outros casos, um aumento de receita. Então, se a gente pega e analisa só essa área de operações de serviço, aumentou 67% na receita das empresas através de inteligência artificial. Então, o volume realmente é expressivo, é uma tecnologia que veio para ficar, então é muito importante a gente estar sempre estudando e conhecendo esses assuntos. Além disso, sendo uma tecnologia, ela tem muitas vertentes. Então, fazendo um recorte de inteligência artificial, né, para o modelo de machine learning, que já é um pedacinho da inteligência artificial. Se a gente faz mais um recorte, a gente percebe que nesse último ano, né, um número significativo de sistemas de machine learning foram lançados no mercado, isso em 2022, tá? E a grande maioria deles está atrelado a language, né? O que é isso? Por exemplo, o ChatGPT é um LLM, né, um Large Language Model, então tá atrelado aqui dentro, tá? Então, mas existem muitos outros, text to video, speech, vision, drawing. Imagino que vocês devem ter visto alguns exemplos, né, até de inteligência artificial gerando imagens. Então, tá aí, veio para ficar, é a tendência e as empresas estão buscando por esses profissionais, estão buscando por essas pessoas que estejam capacitadas por conhecer a inteligência artificial e poder não só desenvolver, mas também conhecendo o que é inteligência artificial, poder aplicar na sua empresa. Tá? Então, imagino que vocês que estão passando aqui por esse curso e estudando bastante esse assunto, estariam aptos a trabalharem também em inteligência artificial. Aqui nesse gráfico da direita, a gente tem um indicador bem interessante. De todos os empregos, né, e de ofertas de empregos no mundo, esse gráfico indica o percentual que está atrelado à inteligência artificial. Então, você pode notar um crescimento, novamente, muito grande. Estados Unidos saiu de aproximadamente 0,5% para 2% em 2022. O Brasil está ali na faixa de 1%. Então, está mais ou menos na média global. Mas é um volume muito grande. Então, de todos os empregos que o Brasil hoje abre, 1% precisa de inteligência artificial como um dos requisitos. Isso é muito drástico, né? E se a gente parar para pensar que a gente só está começando, só está arranhando a superfície da inteligência artificial, isso ainda tem uma tendência de continuar crescendo. Então, trazer um pouquinho também para vocês de uma outra pesquisa que a própria Zendesk fez recentemente. Então, nós entrevistamos milhares de clientes, milhares de consumidores, na verdade, né, o cliente no final, para entender, tá bom, legal, eu estou sabendo mais ou menos o que está acontecendo com a inteligência artificial, investimentos, mas o que os clientes, né, o que nós, consumidores, estamos esperando da inteligência artificial? Então, eu trouxe aqui 6 grandes tópicos, né, para trazer para vocês um pouquinho dessa visão do que a pesquisa da Zendesk traz, tá? Então, o primeiro ponto eles querem mudar a forma como eles estão interagindo com a inteligência artificial. 2/3 acreditam que a inteligência artificial está sendo subutilizada pelas empresas em termos de promover e fornecer um bom e um excelente serviço. Ou seja, dá para fazer mais do que a gente está fazendo, tá? Um outro ponto, acho que aqui é notório, né? Todo mundo já passou por algum cenário e alguma situação onde a gente precisa repetir aquele problema para 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Então, as pessoas, elas querem experiências mais fluidas. E uma das formas como as pessoas estão percebendo que a inteligência artificial pode ajudar elas sintetizando dúvidas e resolvendo o problema de forma mais ágil. Tá? Isso foi respondido por 78% das pessoas que participaram dessa pesquisa. Mas, apesar da gente querer que seja tudo mais ágil, a gente também quer muito mais personalizado, né? E, novamente, a gente está todo dia conversando com a empresa, você vai, compra um produto e você espera que a empresa te conheça, porque você está entregando aquela informação, você já disse onde você mora, você já disse qual é o seu perfil, você sabe, a empresa tem as informações e as pessoas esperam que as empresas possam usar mais essas informações para poder personalizar a jornada que eles vão ter de comunicação com o cliente,
tá? Um quarto item é que essa personalização na jornada, ela também pode e precisa considerar o momento de cada consumidor. Ou seja, a gente está falando de inteligência artificial, né? Em muitos lugares vocês vão ler, é artificial ainda. Ainda tem muito a evoluir, apesar da evolução que já teve nos últimos anos, mas ela ainda é artificial. Ela não consegue, por natureza, ter o que o ser humano tem, empatia, mas ela vem evoluindo muito forte nesse sentido. Então, as pessoas esperam, 7 a cada 10 consumidores esperam que ele possa entender e responder às suas emoções e aos seus sentimentos. Além disso, eles querem também poder se comunicar com a inteligência artificial de uma forma mais fluida e de uma forma omnichannel. Por exemplo, eles não querem ter que responder no caminho e no canal que a inteligência artificial mais se adequa. Quer poder mandar um áudio, quer poder, por exemplo, mandar um texto, ele não interessa o canal, não interessa a forma. As pessoas querem, os consumidores querem e esperam que a inteligência artificial possa, de alguma forma, gerar uma comunicação e um engajamento mais similar ao que é o engajamento com o ser humano, né? E no final de tudo isso, né, o que se espera da inteligência artificial, né? 80% das pessoas esperam e acreditam, né, por estarem realmente vendo essas mudanças, que os agentes humanos, ou seja, o agente vai poder usar a inteligência artificial para criar experiências melhores. O que isso quer dizer na prática? Que a grande maioria das pessoas entende que IA por IA não vai resolver o seu problema. Vai precisar de uma conexão com um agente humano para que o agente possa promover uma experiência melhor com o uso da inteligência artificial. Agora, falamos bastante de inteligência artificial, mas... E parece fácil falando assim, né? Inteligência artificial. Então, vamos entregar, vamos fazer projetos disso. Mas nem sempre é simples. Então, existe uma pesquisa da Forbes do ano passado que indica que 70% dos projetos, na média, falham de inteligência artificial por vários fatores. Dificuldade da informação, dificuldade de você conseguir desenvolver o modelo, treinar, a validação da informação, tem muitas coisas falhas. Então, todos os projetos criados, apenas 3 vão para frente e tem um resultado aderente, tá? 53% dos projetos nem saem 53% dos projetos, praticamente metade dos projetos sai do piloto para a produção. Quase metade nem sai do piloto, nem chega no consumidor. Você começa a testar para dentro de casa, está pilotando e parou. Nem vai para frente, né? E isso vai muito de encontro a uma grande dificuldade de você conseguir criar um ROI, criar o benefício do uso da inteligência artificial, ou seja, 22%, praticamente 1/4 das empresas apenas consegue medir e quantificar a inteligência artificial. Os outros 3/4 simplesmente não conseguem dizer qual é o benefício prático do uso da inteligência artificial para eles. Ou seja, não é fácil, não é simples, mas está por aí. Então, muitas empresas estão investindo, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente de como a Zendesk também está investindo, mas antes eu queria trazer um pouquinho para vocês mais detalhes sobre o que significa para a área de Customer Experience e para a área de CRM inteligência artificial. Muitas vezes, né, quando eu estou conversando com alguns clientes, quando a gente vai falar de inteligência artificial, muita gente vai direto no chatbot. Então, eu quis destacar aqui, é muito além do chatbot, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, muitas pessoas já olham, ChatGPT, então eu vou colocar um chatbot para resolver os problemas do meu cliente. Mas isso não necessariamente é verdade. Então, eu quero também trazer essa provocação para vocês e mostrar exemplos de inteligência artificial que vão além do chatbot. Para me ajudar nisso, eu trouxe 4 pesquisas aqui, né, feitas pelo Gartner, Deloitte, McKinsey e Accenture, que trazem um pouquinho dessa visão e da importância de você combinar a inteligência artificial com o ser humano, tá bom? Esse conceito dentro da IA é conhecido como Human in the Loop, né? E ele pode ser usado em várias formas. Ele pode ser usado seja para o momento de você treinar a inteligência artificial, seja para o humano poder validar a informação que a inteligência artificial está entregando e assim por diante.
Todo mundo aqui já deve ter lido alguma matéria do ChatGPT fazendo alguma besteira ali numa resposta, respondendo alguma coisa errada. Eu já vi, por exemplo, exemplos dele fornecendo chave do Windows, né? Então, são coisas que não necessariamente são boas para um chat fazer. Por quê? Porque a inteligência artificial, apesar da evolução, ela não é 100% confiável, né? Assim como nós seres humanos também não somos 100% confiáveis. Nós erramos, a inteligência artificial também erra. Então, existe um índice de confiabilidade. Então, um modelo seguro para se pensar na inteligência artificial é entregar a inteligência artificial com maior índice de confiança para que alguém possa olhar isso para vocês. Então, essas 4 pesquisas trazem isso, ou seja, a primeira, o Gartner começa comentando que 75% das implantações de IA são combinadas com o trabalho humano, para que melhore precisão e confiabilidade, justamente nesses exemplos que eu comentei. A segunda, a Deloitte, fez uma outra pesquisa onde indica que 82% das organizações consideram participação humana para que possam ter resultados mais confiáveis. Novamente, você usa a máquina, você usa a inteligência artificial para te gerar muitas informações, mas ter alguém que olhe aquele dado, aquela informação, para tomar uma decisão e ajudar e ter mais confiabilidade nesses dados, né? Em alguns setores, segundo a McKinsey, existe uma possibilidade de você aumentar a produtividade em até 40% com a colaboração homem-máquina. E a Accenture já validou com os executivos das empresas que, de novo, a colaboração homem-máquina vai ser uma vantagem competitiva para essas empresas que conseguirem conectar o poder da inteligência artificial com a inteligência do ser humano, né? Isso representa 86% das pessoas. Ou seja, legal pensar em chatbot, a gente vai falar bastante de chatbot aqui também, mas como que eu posso agregar tudo que a inteligência artificial traz para mim para que eu possa promover uma melhor experiência e um melhor resultado para o meu cliente. Ô, Renato? Oi? Oi, deixa eu te fazer pode fazer pergunta agora no meio? Pode, vamos lá, claro. Tá bom, gente, fica à vontade aí, o assunto, eu não estou conseguindo segurar até o fim aqui para te perguntar, o assunto é muito Claro, legal. vamos lá. Fala um pouquinho aí, a gente sabe que quando a empresa adota uma inteligência artificial, ela tem que passar um tempo ensinando a máquina com as perguntas que ele quer fazer para calibrar essa resposta da melhor forma possível e utiliza as próprias experiências e os casos para isso, né? Fala um pouquinho desse tempo de amadurecimento aí, por favor. Legal, Marcos, muito obrigado. Acho que esse é um ponto muito, muito importante, porque as pessoas acham que inteligência artificial, né, você simplesmente é plug and play, vou colocar o ChatGPT, vai funcionar 100%, né? O que eu geralmente brinco com as empresas, eu falo, o ChatGPT, ou qualquer inteligência artificial, ele tem poder de automatizar, e se você estiver automatizando uma bagunça, você vai automatizar a bagunça para frente, né? Então, existe uma etapa e um tempo de aprendizado. Então, é muito similar, vamos trazer para o nosso conceito do ser humano. Imagina que você entrou na empresa, a primeira etapa quando você entra na empresa é fazer treinamento. Você vai ser treinado quem é a empresa, o que a empresa faz, você vai ser treinado na sua função, você vai ser treinado em vários fatores, e aí depois você vai executar a sua atividade, né? A inteligência artificial tem o mesmo conceito, ou seja, você vai desenvolver ela, vai colocar ela para funcionar, para rodar, e você vai precisar passar por uma etapa de treinamento. Inclusive, quando a gente volta, né, para analisar por que os projetos de inteligência artificial falham, um dos fatores que contribui para isso é essa dificuldade no treinamento. Por quê? Não é fácil, não é simples a gente colocar uma inteligência artificial para rodar, tá? E aí, existem enormes empresas de inteligência artificial no mercado, dezenas de empresas que estão fazendo isso. Então, se a gente olhar, né, imagino que vocês devem ter passado na aula aqui por grandes empresas que estão entregando a inteligência artificial além da Zendesk, né? Eu acompanho o mercado, eu sei outras empresas que estão fazendo. A Zendesk, até já dando spoiler, né, do que eu vou comentar, a Zendesk optou por um caminho diferente, né, em termos de inteligência artificial.
Ou seja, enquanto que os projetos tradicionais de inteligência artificial, de aprendizado, a primeira etapa você desenvolve um modelo estatístico e matemático, né, para poder você trabalhar na inteligência artificial. A segunda etapa você põe para rodar e começa a treinar e evoluir ele. A Zendesk fez isso previamente. Então, o que nós fizemos? Tá? A Zendesk ela comprou uma empresa de inteligência artificial há mais ou menos uns 2 anos atrás e já vem nesses 2 anos desenvolvendo inteligência artificial e treinando o motor de inteligência no modelo atual, né? Então, assim, nós focamos inicialmente, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente sobre o que a gente está fazendo. Então, nós estamos entregando hoje, né, a grande maioria das ferramentas que eu vou apresentar para vocês, para 3 grandes setores: varejo, tecnologia e serviços financeiros. Ah, mas não vai funcionar para os outros? Vai funcionar com um nível de assertividade menor. Por quê? Porque está completamente treinado para esses 3 grandes setores, né? Para esses 3 casos de uso. Então, a Zendesk passou e desenvolveu isso para que agora os nossos clientes possam ter o benefício de, com um clique, ativou e já vai sair rodando pré-treinado, tá? De novo, isso não significa que você não tenha que fazer novos investimentos em melhorias e capacitações, ou em treinamento também da IA. Então, tudo isso faz parte do modelo, mas o que a Zendesk optou de caminho é para facilitar a vida das empresas e reduzir esse tempo de treinamento, já fazendo nos últimos 2 anos e treinando esse modelo, obviamente, com alguns clientes chaves, né? Alguns clientes que a gente está rodando pilotos, mas já trabalhando com isso, tá? Mas sim, existe um tempo e uma curva de aprendizado da inteligência artificial. E aí esse treinamento é um misto de casos atendidos e bem resolvidos e bem ranqueados pela pesquisa, mais alguém que fica analisando as respostas e fica interferindo no aprendizado, né? Exatamente, exatamente. Então, é super importante, voltando lá atrás da minha apresentação, aquela questão que eu comentei, analítica, é muito importante você poder analisar tudo que você está fazendo, né? Qual é o impacto da inteligência artificial quando eu for para o mercado? Quando eu implementei um fluxo de inteligência artificial, uma automação, que impacto eu estou trazendo? Então, você medir tudo isso, seja o benefício de produtividade, o benefício de satisfação, então, e medir, eventualmente, o nível de assertividade da inteligência artificial. Então, tudo isso faz parte, sim, da parte analítica que a gente traz para a inteligência artificial. Bacana, obrigado. Imagina. Se alguém tiver dúvida também, fica à vontade, tá? Eu vou seguindo aqui, só abrir o microfone e perguntar. Legal. Então, o que a Zendesk, então, está fazendo de inteligência artificial? Daqui a pouco eu vou virar meme de tanto IA e inteligência artificial que eu estou falando aqui. Mas a gente já trabalha, novamente, há muito tempo, né, com esse recurso, com essas metodologias, tá? E hoje, né, quando a gente fala de IA, apesar da novidade que a gente lançou recentemente, são muitas ferramentas de IA, essa que eu comentei, através dessa empresa que a gente comprou, olhem os volumes expressivo de informações que a gente já trabalhou para os nossos clientes de IA. Foram mais de 250 milhões de tickets que a nossa inteligência artificial já melhorou. Somando todos os tickets atendidos e a redução que isso traz para as empresas, nós já reduzimos em mais de 35,5 anos no tempo que o agente economiza, desde que a gente lançou uma ferramenta de inteligência artificial, que a gente chamou de Macro Suggestion, lá em outubro de 2021. E, sendo líder, né, global de CRM, de atendimento, de CX, são mais de 200 bilhões de tickets com que nossa inteligência artificial pode aprender. Por isso que o nosso motor, a gente optou por treinar dentro de casa para alguns segmentos e alguns setores que a gente entendia que teria uma adoção mais rápida, treinar esse motor para dentro de casa, para depois ir para o mercado com um modelo já pré-treinado e pré-configurado, tá? O que é isso, né? Então, assim, isso aqui são 2 exemplos do que a Zendesk já possuía, né? Então, 2 imagens aqui trazendo um pouquinho de um fluxo de um chatbot. Na esquerda é um fluxo de chatbot mais simples. O cliente faz uma pergunta, a inteligência artificial entende a pergunta, varre
base de conhecimento para entender que tipo de informação o cliente está procurando. Por exemplo, como que eu posso resetar minha senha? Imagina que você tem um passo a passo detalhado. A pessoa pode escrever, como reseto a minha senha? Mas quem escreve assim, né? A pessoa escreve de uma forma muito mais humanizada, diferente de como está cadastrado como resetar a sua senha. Então, esse inteligência artificial entende e já sugere as melhores possíveis soluções para aquele cliente. Isso era um modelo mais simples, como que um FAQ, perguntas e respostas. Nós evoluímos esse modelo e trouxemos a possibilidade de você criar um fluxo de chatbot totalmente inteligente, né? Por exemplo, nesse caso, além de ser omnichannel, a gente integrar isso com outros sistemas. Por exemplo, imagina seu cliente está lá e com uma pergunta, onde está o meu pedido, o status do meu pedido? Ele vai lá, pergunta isso e você pede, qual é o número do seu pedido? Ele indicando o número do pedido dele, você vai no seu sistema de logística, chama a API do seu sistema de logística, volta e diz, está aqui a resposta. Então, te permite criar ferramentas de bot muito mais robustas. O que a gente incrementou, né? Então, novamente, isso que a gente já possuía. O que a gente incrementou dentro da nossa plataforma? A possibilidade de você criar esses bots e criar essas automações de uma forma muito mais simples, através de um motor de intenção. Então, os bots pré-configurados permitem que as empresas possam criar os fluxos, ainda de forma customizada, da forma como você quiser, chamando os seus sistemas e tudo mais, mas a gente vai ajudar as empresas a dizerem qual é a melhor intenção para cada um dos bots. Então, nesse caso que eu estou comentando, onde está o meu pedido? Cadê meu pedido? Meu pedido não chegou. Então, a gente vai trazer sugestões como essa para que você possa acelerar o seu processo e ter mais assertividade na hora que o bot for entender e interpretar. Aqui entra o mix entre pré-configurado e treinamento. Porque imagina que você pode usar o motor já pré-treinado, com várias intenções prontas, mas você também pode dizer, não, mas aqui no Brasil escrevem assim, e você colocar assim. Ou aqui no Rio Grande do Sul as pessoas escrevem de uma outra forma, e colocar e ajudar a treinar o motor através de intenções manuais, tá? Então, isso tudo faz parte desse motor de inteligência artificial. Além disso, né, essa daqui é a tela de exemplo de um atendimento. Então, imagina que um cliente entrou em contato de forma omnichannel, ele vai abrir para o agente essa tela aqui. Nós adicionamos uma aba nessa tela, uma seção nessa tela que a gente está chamando de painel de contexto inteligente. O que ele traz? Ele traz, primeiro, de uma forma fácil, de uma forma simples e de uma forma muito resumida, tudo que o agente precisa saber para resolver os problemas de forma mais rápida, tá? Primeiro, ele traz todo o motor de intenção, idioma e sentimento. Então, ele vai poder entender e dizer, olha, esse meu cliente, ele tem a intenção de reset de senha ou ele tem a intenção de status de pedido. Então, ele já agrupa, baseado nessas necessidades do cliente, qual é a intenção, qual é o idioma que ele está falando, principalmente quando a gente está trabalhando em operações internacionais, e qual é o sentimento que ele está. Está neutro, está de um sentimento positivo, ou ele está muito bravo. Meu pedido ainda não chegou. É diferente de onde está o meu pedido, né? E você pode, baseado nessa diferença, trazer essa informação para o seu agente, tomar mais cuidado se ele tiver com sentimento negativo na resposta, ou, eventualmente, responder de uma outra forma. Além disso, a gente vai, conforme o seu agente vai respondendo para o cliente, a gente tem automações dentro da plataforma do Zendesk. Então, imagina que o operador está lá respondendo o cliente usando as nossas automações. A partir do momento que ele está usando o nosso motor de inteligência artificial, ele entende e começa a interpretar quais são as melhores automações para aquele caso de uso. Então, imagina, vamos supor o seguinte, eu tenho uma automação que é como resetar a senha. E eu entendi que a intenção é reset de senha. Cara, essa é a automação que é mais usada pelo time de operação e que mais funciona. Clica nessa, vê se funciona. Então, de novo, eu estou entregando para o humano tomar decisão, mas eu estou entregando com um nível de confiança alto, médio, baixo, para que a pessoa possa tomar a melhor decisão possível.
Esse motor, intenção, sentimento, ele pode ser usado em vários lugares dentro da Zendesk. Então, ele não vai entregar apenas para o agente, mas ele vai automatizar processos dentro das empresas. Então, existem casos onde, através desse motor, as empresas conseguiram fazer uma triagem mais inteligente. Imagina uma operação, está chegando um monte de atendimento ao cliente. Nesses atendimentos ao cliente, alguém tem que ler e falar, isso daqui é para o setor de financeiro, esse daqui é para o setor de logística. Então, alguém faz isso. Com esse nosso motor, a gente economiza até 45 segundos por atendimento. Então, imagina você reduzir o seu tempo médio de atendimento em 45 segundos. Né? Tudo que as empresas querem, reduzir o tempo de atendimento, reduzindo o custo, melhorando a produtividade. Então, isso tudo faz parte desse motor inteligente, onde a gente pode melhorar a automação, melhorar a triagem, melhorar a forma como você vai rotear o atendimento. Poxa, imagina que então, do meu time de atendimento, que eu tenho 10 pessoas aqui dentro de casa, eu tenho 2 pessoas que são especialistas em logística, conhecem tudo. Então, sempre que a intenção estiver relacionada com logística, encaminha para essas 2 pessoas. Você melhora o seu roteamento do ticket também, evita, né, com que esse ticket passe por várias áreas, a pessoa eventualmente tenha que repetir, né, tudo que a gente não quer fazer como cliente é repetir informação, e ao mesmo tempo você gera produtividade lá na ponta. Você vai usar essas informações para adaptar o SLA que você tem com o seu cliente, melhorar a forma como a operação trabalha. Então, tudo isso faz com que a gente gere indicadores para o agente, mas melhore os fluxos e os workflows que vocês têm e que vocês podem entregar para o seu cliente. Novamente, olha a inteligência artificial sem ser chatbot, né? Então, tá aqui alguns exemplos que eu queria compartilhar com vocês, né? Tudo isso é importante você medir. Então, poxa, deixa eu medir, então, o nível de satisfação do meu cliente com o sentimento que ele estava quando ele entrou no processo comigo. Então, o cliente foi lá, mandou um e-mail muito bravo. Existe uma correlação entre a satisfação dele e o sentimento? Não existe. Ou existe. O cliente que vem com sentimento negativo, geralmente ele dá uma satisfação pior ou melhor. Enfim, então você consegue medir todas essas informações para que você também possa cada vez mais melhorar e aprofundar nos seus fluxos, tá? Fizemos uma parceria com a OpenAI. Então, até então, tudo isso que eu falei para vocês é inteligência artificial própria da Zendesk. A Zendesk desenvolveu todos esses motores e está entregando para os clientes totalmente de forma proprietária, tá? Aqui é uma integração que a gente está fazendo com a OpenAI, uma parceria com eles, para que a gente possa usar um poder de um LLM, né, um Large Language Model, para que a gente possa melhorar a produtividade da operação. Então, imagina o seguinte cenário. Você entrou em contato porque você foi roubado, você tinha um cartão de crédito e você precisa cancelar o seu cartão. Aquele atendimento, você precisa passar para várias pessoas. O nível de back-office, você precisa fazer o estorno se teve cobrança, precisa mandar um outro item. Enfim, tem todo um processo que o back-office precisa trabalhar. E a conversa do N1 com o cliente está lá acontecendo. Imagina quando você passa para o nível 2 tem que ler toda a thread de e-mail. Sumariza isso, resume isso para mim, resume essa conversa, olha o nível que a gente pode chegar, né? Além de sumarizar, o seu agente que está respondendo ao cliente de forma ágil, escreve uma resposta, mas ele quer melhorar o texto, então ele pode expandir, falar, poxa, melhora esse texto para mim, expande essa mensagem, eu quero escrever uma mensagem um pouco mais elaborada, né? Porque eu vou mandar por e-mail, alguma coisa assim. E além de expandir, você pode mudar o tom da conversa. Então, escrevi uma mensagem para o cliente, com um clique eu expandi, com outro clique eu deixei ele mais friendly, essa mensagem, e com um terceiro clique eu posso deixar o final um pouco mais formal. Obrigado, mas, por favor, não obrigado por entrar em contato, qualquer coisa. Então, você pode mudar a forma como você encara e responde para o seu cliente, tá? Por último, mas não menos importante, a gente trouxe também uma outra possibilidade, que é as macros, que são as automações. Além da gente entregar isso para o agente, a gente vai entregar isso para os administradores da ferramenta. Sugestões de macros, baseado no que você está conversando com o cliente, agora a gente vai sugerir.
novas macros para serem criadas, novas automações para serem criadas dentro do processo. Isso vai fazer com que o administrador possa, de forma fácil, entender o que está acontecendo na operação dele, para poder criar essas automações e entregar a melhor ferramenta para os seus agentes, tá? Resumindo, tá? Então, tudo isso que eu comentei são algumas ferramentas, features. Inteligência artificial nada mais é do que isso. É uma ferramenta, é uma forma como você vai entregar um resultado. Qual é o resultado que a inteligência artificial da Zendesk trouxe e vem trazendo, né? Aqui são 3 exemplos de inteligência artificial e de benefícios que alguns clientes que já usaram esses nossos motores tiveram. 220 horas salvas por mês através de classificação de tickets, 3 vezes o aumento de deflexão de tickets e aumento de 10% de produtividade. Então, é um volume expressivo, né? Simplesmente só trazendo e incorporando inteligência artificial para o contexto dos nossos clientes, tá? E é isso que eu queria compartilhar com vocês, espero que não tenha estendido aí além do tempo. Que queria trazer para vocês agora para dúvidas, quem tiver mais alguma questão, quiser compartilhar a sua experiência, tirar dúvida sobre as pesquisas, ou sobre as ferramentas, ou sobre como fazer um projeto de inteligência artificial, qualquer coisa, fique à vontade para levantar a mão, perguntar, estou aqui à disposição. Não fiquem tímidos, fiquem à vontade. Fique à vontade aí para perguntar, viu? Eu tenho uma pergunta para fazer também, mas estou esperando vocês. Bom, deixa eu perguntar aqui para você, Renato. Claro. O ChatGPT, uma das limitações que ele apresenta é que ele foi ensinado até um período de tempo que, se não me engano, é setembro de 2021. De lá para frente, ainda não teve atualização e aí vai ter que passar novo aprendizado e tudo mais. No que isso chega a comprometer na inteligência artificial aplicada pela Zendesk? Legal. Excelente pergunta, Marcos. O ChatGPT, acho que todo mundo deve ter passado por isso, né? Eu comentei um pouquinho sobre problemas e erros que o ChatGPT já causou, né? Mas existe também essa questão da defasagem do conhecimento, né? Justamente porque é muito caro você treinar um LLM. Imagina eu ficar atualizando toda a notícia. Todo dia tem notícia nova no mundo inteiro, coisas acontecendo. Então é muito difícil, né? E deixar em tempo real é praticamente impossível pela forma como isso é construído. Então, realmente, isso é um ponto que o ChatGPT tem de necessidade de melhora, né? E olhando para isso, como que a Zendesk tentou, de alguma forma, driblar e evitar a necessidade de não trabalhar com informações desatualizadas. Não usando o ChatGPT para que forneça informações do mercado, por exemplo, né? Imagina você perguntar para o ChatGPT, olha só, me traga aí mais informações sobre essa empresa. Eu estou fazendo um atendimento para a empresa A. Quero saber mais sobre a Conquist, por exemplo. O ChatGPT vai me trazer uma informação desatualizada. Então, a gente não entrou nessa alçada de o agente ou a pessoa ou alguém perguntar para o ChatGPT mais detalhes sobre o contexto que ele está vivenciando. Nós estamos trabalhando num modelo onde o ChatGPT vai, né, expandir e melhorar a interação com o humano, melhorar a interação com o cliente, melhorar a forma como vai se comunicar e gerar produtividade. Então, aqueles exemplos, aqueles GIFs que eu trouxe, é muito nessa linha. Ou seja, como que a gente pode, de alguma forma, usando um LLM, melhorar e criar uma experiência melhor e mais rápida para o cliente. Então, ao invés, se a gente for escrever um texto de 10 parágrafos, ele vai levar um tempo. Se ele escrever um resumo e pedir para o ChatGPT expandir, ele vai expandir melhor e você só revisa aquele texto, deixa esse texto mais friendly, deixa esse texto mais formal e assim por diante. Então, a gente pode trabalhar com isso. E aí, é isso que a Zendesk, hoje, nessa parceria com a IA, tem feito. Existe uma evolução, tá, Marcos? Relacionada a isso. Eu
existe todo um roadmap que a plataforma da Zendesk, inclusive com a parceria com o ChatGPT, né, com a OpenAI, a gente está trabalhando, mas a grande maioria a gente não está usando para esse tipo de caso de uso, ou seja, perguntar coisas do mercado para o ChatGPT. A gente está entrando muito mais numa linha de, baseado no contexto que eu estou vivendo, me ajuda a melhorar a forma como eu estou dando essa resposta para o cliente, a forma como a informação está inserida e assim por diante, tá? Muito legal. Só mais uma perguntinha, Renato. Uhum. Eu vi agora, há pouco tempo, o Zendesk Relate, que é o encontro mundial anual da Zendesk, que anuncia todas as novidades, e como não poderia deixar de ser, né, a Uhum. grande novidade, e que eu até me surpreendi, foi o pessoal da Zendesk falar que não somente estaria utilizando o ChatGPT, como já estaria com o ChatGPT em uso e praticando em alguns clientes, né? Uhum. Então, e aí, deixa eu te fazer duas perguntas só para relacionadas a esse tempo. Quais são os clientes que estão usando? E segundo, como é que está como é que está sendo o impacto para os operadores e quanto eles estão conseguindo explorar exatamente essa funcionalidade? Perfeito, legal. Quem são os clientes? Ainda é uma informação confidencial, a gente não pode divulgar, né, quais são os clientes. É óbvio que conforme os mais clientes adotam, mais clientes, né, estão possíveis a, de alguma forma, poderem se disponibilizar, a virarem clientes de referência. Hoje, nós não temos nenhum cliente que a gente pode abrir, né, para dizer quais são esses clientes, tá bom? Mas como que eles estão usando? O ganho de produtividade é notório, né? Então, parte desses indicadores que eu estou trazendo aqui, opa, desculpa, parte desses indicadores aqui está relacionada a isso, né? Ou seja, como que a gente pode melhorar a produtividade do time de operação de atendimento através da integração com o ChatGPT, tá? Então, não dá para a gente dizer que os 10% de produtividade é somente com o ChatGPT, mas uma parte e uma parcela dessa produtividade, com certeza, ajuda no ChatGPT, tem, né, influência do ChatGPT. E o grande fator deles é como que eu posso promover, de alguma forma, uma experiência mais ágil, porque, né, novamente, você viu ali que é muito mais rápido escrever uma mensagem e conseguir com que o ChatGPT melhore aquilo para mim. Então, agilidade e, ao mesmo tempo, sem perder assertividade, sem perder o foco, sem perder a resposta para o cliente. Isso, no final do dia, né, existem muitas pesquisas até no mercado que falam disso. É, o tempo de resposta para o cliente está diretamente relacionado a NPS, a CSAT e tudo mais. Ou seja, quanto mais tempo você demora para responder ao seu cliente, mais a chance dele ficar insatisfeito com você. Então, aqui, com certeza, é nisso que a gente está apostando com o ChatGPT. Produtividade do time em todos os sentidos. Tá? Bacana. Bacana, Renato. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Bom, Perguntas, comentários também, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário de como está usando hoje, ou o que já usou no ChatGPT, ou até de inteligência artificial, né? O que vocês quiserem, fiquem à vontade para trazer aqui. A gente, né, espaço é para colaboração, né? Até para discordar, né? Quem quiser discordar, fica à vontade. A inteligência artificial é tão novo que eu posso ter falado bastante coisa desatualizada ainda aqui, alguns indicadores. Thales, eu vi que levantou a o mão. Thales é. Renato, boa noite, tudo bem? Oi, professor. Boa noite, Thales. Renato, eu entrei, acho que tem uns 15 minutos, não pude entrar mais cedo, mas eu trabalho, sou marketing de um grupo de escolas, né? São 7 unidades, e recentemente teve a Feira de Educação em São Paulo, a Educar, e parece que o mote da feira esse ano foi Inteligência Artificial e ChatGPT. E aí eu não pude ir na feira, mas o meu gerente foi, trouxe alguns casos, né, contando tudo. Eles lá
a educação em si está muito ligada no chat GPT, porque tem a possibilidade dos alunos fazer uma redação lá, uma tarefa, né, um trabalho e tal. Sobre a educação, sobre isso, o chat GPT na educação, você tem alguma coisa para dizer? Talvez você já falou, não sei, perdão, porque eu cheguei agora. Perfeito, Alguma Thales. ameaça, não sei. Queria ouvir mais sobre, né, porque eu estou inserido no contexto e Uhum. o que eu souber de mais coisas é ótimo. Perfeito, perfeito. Eu não comentei nada específico de educação, tá? Mas esse é um ótimo ponto, né? E eu queria só conectar educação também com outro ponto, né? Já que você deu o exemplo de redação, né? Que a gente pode falar de propriedade intelectual, né? Então, isso está sendo muito discutido também em outros ambientes, como de tecnologia. Então, por exemplo, você pode perguntar para o ChatGPT, cria esse código para mim, né? Mas se você pode usar esse código, quer dizer, esse código foi criado por uma inteligência artificial, né? Tudo bem, está te ajudando, né? E tudo mais, mas você pode usar. Quando eu olho para a educação, eu não tenho nenhum indicador aqui de bate-pronto para te trazer, tá, Thales? Mas eu vejo o mesmo desafio, tá? Eu vejo que esse é o mesmo desafio que a gente pode e provavelmente vai enfrentar nesse segmento, que é, legal, quem criou essa redação, né? Como que isso foi feito? E aí entra também uma questão de uma visão, aí é mais futurista, tá, Thales? Mas vamos lá, uma visão de o que a gente espera da educação para o futuro, né? O que eu acredito, aí eu vou trazer minha opinião particular aqui, né? Eu acredito que cada vez mais, com acesso à informação, na minha época, né? Não quero denunciar a idade não, mas na minha época a gente abria a Barça né? Tinha o CDzinho da Barça que a gente colocava para estudar. Quando tinha o CD, às vezes a gente ia na biblioteca mesmo ler. Então, o acesso à informação era muito mais difícil. Hoje em dia a informação é muito mais fácil. Então, se eu tivesse que fazer uma conta antigamente, tem calculadora? Não tem. Ih, não sei o quê. Hoje em dia, todo celular tem uma calculadora espetacular que faz isso, joga no Google, resolve, né? Você deu exemplo de redação. Então, o que eu vejo a educação também vai evoluir, né? Aí, de novo, trazendo minha percepção pessoal, vai evoluir para um modelo de criticar muito mais e agregar inteligência artificial na vida e no cotidiano das pessoas, tá? Então, assim, criar uma redação é a capacidade de você criar um texto, né? A capacidade de você fazer isso. Então, é um exemplo ótimo, mas se a gente tira isso das pessoas, né, de criarem uma redação, como que elas vão interpretar agora um texto? Ou como que elas vão criticar, né? O que a gente vê aí de fake news, né, e que se espalhou aí no mundo inteiro, como é que você critica uma notícia que você está lendo, né? Então, eu acho que a educação é um ponto que a gente precisa estar muito atento, tá? De uma maneira geral, como sociedade, não apenas como pessoas que estão, digamos assim, trabalhando no setor. Acho que toda a sociedade tem que estar atenta a isso, porque, na minha opinião, vai precisar mudar um pouquinho a forma como a gente trabalha a educação, né, no dia a dia, né? Então, por exemplo, tenho um filho pequeno, ainda que ele não veio aqui participar dessa agenda, que de vez em quando ele bate aqui na porta e vem participar. Mas como que eu posso, né, talvez trabalhar com a inteligência artificial a favor dele, né? Para que ele possa usar a inteligência artificial a favor dele e não gerar, entre aspas, tá? Não me interprete errado, mas um preguiçoso de que vai delegar tudo para a inteligência artificial, né? O que eu imagino é que a gente tem que pensar e usar a inteligência artificial a nosso favor para refletir e, eventualmente, melhorar o que a gente vai entregar, tá? Mas eu não tenho nenhum estudo específico para o setor de educação, não, tá, Thales? Aham, não, é exatamente isso que eu falei. Eu falei lá no meu trabalho, eu falei, gente, a gente tem que pensar nisso e ver uma maneira de trazer isso ao favor, né? Ao favor da escola, porque, na minha opinião, assim, eu falei isso também, eu não via ChatGPT como uma ameaça, porque um professor, se ele for bom, um redator, um corretor de redação, ele vai perceber que um texto, né? Ele conhece o aluno dele. Aquele aluno já tinha feito produções, do nada chega uma produção diferente, né? Então, assim, eu acho que tem isso também. E aí, no olhar do marketing da escola, eu acho que a gente tem que trazer isso para o nosso lado. Tanto que já vai começar agora os materiais pensando em 2024,
que converse essa coisa de inteligência artificial e chat GPT para ir integrando todo mundo, né? A escola, o aluno, a família e a tecnologia, que cada vez tem mais e mais, né? Esse ponto aí que você falou, Thales, de integrar a família e tudo mais, eu não, eu separei aqui, eu estava acompanhando esse debate de vocês, está bem legal. Esse ponto de envolvimento da família e tudo mais, eu não cheguei a ter nenhuma informação, não, tá? Mas, assim, essa pergunta que você está falando em relação à educação, eu vejo a inteligência artificial, e especialmente o ChatGPT, não somente o ChatGPT, mas qualquer IA generativa que está nascendo por aí, porque a gente está conseguindo ver o ChatGPT, mas tem um monte de coisa aí no forno para aparecer, tá? Então, eu estou vendo pelo menos três grandes aplicações, tá? Uma que é genérica de tudo quanto é empresa, que é quanto a inteligência artificial e a inteligência artificial generativa vão entrar e melhorar a eficiência da empresa com aquele seu público. E aí tem a ver com práticas gerenciais em geral, que a inteligência artificial está chegando aí, o Renato já passou um monte, certamente o Eugênio já passou um monte, e tem um monte de coisa aí. Agora, especificamente em relação à educação, tem duas coisas. Uma é que é de fiscalização, se o aluno está utilizando aquilo para criar algum texto, em vez de fazer o seu próprio trabalho, não sei o quê. E aí eu já vi algumas linhas que estão desenvolvendo na empresa, inclusive o próprio ChatGPT, identificar se aquela criação é feita por uma IA ou é feita por um aluno. E aí voltou à tona o velho teste de Turing, né? O teste de Turing é aquele que ele criou, né, um questionário para identificar se quem está respondendo é uma máquina ou é um humano. Então, estão evoluindo bastante nesse sentido, e está bastante difícil, cada vez mais difícil identificar se foi a máquina ou se foi o humano que criou aquele negócio. Então, isso aí vai pegar aquele aluno que não quer se esforçar tanto em explorar e tudo mais. Agora, tem uma outra aplicação que eu tenho visto também, que eu acho que é sensacional, que é a inteligência artificial contribuindo para fazer a customização do aprendizado do aluno. Então, a tendência que está surgindo é que a gente tem uma turma de 50, 60 pessoas, mas que a instituição de ensino disponibilize um método de aprendizado diferenciado de acordo com o nível de entendimento do aluno, de capacidade de aprendizado, com a base, com tudo. Então, assim, cada vez mais a gente está vendo isso evoluir. E eu acho que essas ferramentas de inteligência artificial generativas vão conseguir... A inteligência artificial já está se aproximando muito disso, agora a inteligência artificial generativa vai conseguir acertar muito mais. Esse exemplo que o Renato deu, de me dar uma resposta um pouco mais formal, um pouco mais informal, muda a resposta aqui para eu falar com o meu cliente, é exatamente isso. Eu estou falando com o Carlos, estou falando com a Ana, estou falando... Vai fazer uma análise desse aluno e vai dar um direcionamento melhor e vai trazer um aprendizado mais produtivo. E isso que você está falando da família, certamente a gente pode colocar esse componente, porque o apoio da família no aprendizado do aluno é um negócio fundamental no desempenho. É isso, gente. Muito obrigado, Renato e professor aí. Imagina, excelente ponto que você trouxe. É sensacional. Mais alguma dúvida, gente? Renato, deixa eu mais uma vez te agradecer, te parabenizar. Eu acho que esse momento que a gente passou aqui foi muito bom, muito legal. Eu acho que você enriqueceu bastante aqui a nossa turma. Obrigado. Eu que agradeço, Marcos, turma. Quem quiser me procurar no LinkedIn, fica à vontade para me adicionar. Não deixei aqui o link nem nada, mas é só me procurar Renato Gomes Cohen da Zendesk, fica à vontade, a gente pode conversar um pouquinho mais por lá também. Obrigado, Marcos, pelo convite. Obrigado a todos. Obrigado, Renato. Obrigado, Obrigada, Renato. Um abraço. Renato.